Bem-vindos ao Espaço Estudo. Eu quero convidá-los a acompanhar esse projeto, que é fazer um solucionário dessa obra, curso de Física Básica do professor Moisés no Zweig, e uma avaliação, uma apresentação dessa obra que tem uma enorme importância. Como vocês podem ver, é um curso, apesar do nome, é um curso feito por um professor brasileiro que cobre toda a física básica que é pedida nos cursos de matemática, de física, engenharia, etc. Nessa apresentação, a minha primeira tarefa é explicar o que é e qual é o objetivo, qual é a importância de um solucionário. Muitos de vocês devem conhecer esse livro, Cálculo, do professor Thomas, né? Esse livro já existe em português, traduzido, conforme vocês podem observar aqui. Porém, não é comum no mercado editorial brasileiro a edição e publicação dos solucionários. Por isso, torna-se muito importante que todos invistam em aprender inglês. Exemplo, este livro aqui, nós temos aqui um solucionário, tá? É feito por outros autores, tá? E por uma outra editora. E qual é a importância de um solucionário? Os livros, normalmente, eles têm, ao final, as respostas dos seus exercícios, tá? Como nós podemos ver aqui. Só que, especialmente em relação aos livros importados, muitas vezes eles só apresentam as soluções dos exercícios de números pares ou as soluções, né, as respostas, melhor dizendo, dos exercícios de números ímpares. E se já tem aqui a resposta, por que o solucionário? Embora nós lembremos que, segundo a lenda, Aristóteles chamou a atenção do rei Ptolomeu, dizendo que na matemática não há caminhos, não há atalhos, não há caminhos mais simplificados nem para os reis. Na verdade, quando enfrentamos um problema qualquer de matemática, física e química, nós podemos ter alguns caminhos difíceis de seguir, demorados e trabalhosos, porém, com um pouco de experiência, encontra-se soluções muito mais ágeis, fáceis e econômicas para os problemas. E qual é a função, então, de um solucionário? Apresentar justamente aquelas soluções mais elegantes, mais rápidas e econômicas para os problemas. Em relação a isto que eu falei sobre a importância de aprender inglês, por que essa importância? Porque nós temos hoje um grande domínio dos autores e editoras americanos em todas as áreas, praticamente, dos cursos superiores, em especial dos cursos de ciências exatas. Né? Os livros de física, química, cálculo, engenharia, quase todos são traduzidos de obras americanas, obras em inglês. E qual é o problema? Por exemplo, esse é um livro excelente de lógica, tá? Do professor Coppi. Porém, se vocês forem observar, ele ainda é baseado numa edição muito antiga, uma edição de 1968. E muitas vezes as editoras não têm interesse, não têm estímulo, não veem mercado para manter a obra atualizada. Bom, aqui vocês viram, 1968, baseado na terceira edição. Em 2009, nós já tínhamos acesso em inglês à 13ª edição. O autor já faleceu, já há um outro autor atualizando essa obra, que passou a ser colorida, que ganhou 200 páginas a mais. Então vocês percebam, se ficamos sempre presos a uma obra estrangeira e dependendo de que alguém traduza para nós, nós podemos ficar numa situação como essa, trabalhando com obras desatualizadas ou mesmo incompletas. Por exemplo, Alonso e Fim, só foram lançados 2 volumes em português no Brasil. O terceiro volume que completaria a obra nunca foi lançado. Se vocês procurarem, vocês encontram uma edição de 2003, 2004, se não me engano, completa em inglês, né? Com isso, nós começamos a ver a importância de trabalharmos com um livro como este, do professor Zweig, em português. Ela nunca estará desatualizada ou dependendo de uma nova tradução. Em relação às obras importadas, é muito comum que elas sejam lançadas edições antigas, como já lhes mostrei, edições que lá fora são coloridas e ilustradas, aqui elas saem em preto e branco ou não ilustradas.
Lá foram lançados 3 volumes, aqui só lançam 2. Então sempre é importante, se vocês forem pegar uma tradução, observarem se ela está atualizada e comparando com o que se vê na internet, se ela está com o mesmo padrão de acabamento. Isso é uma coisa importante para que o seu conhecimento, a sua formação, seja colocada no nível internacional, usando as obras que o mundo inteiro utiliza. Se vocês forem a outros países, vocês vão ver que na França, na Inglaterra, na Itália, também estão usando esses autores que ganharam um grande destaque internacional. Porém, isso não quer dizer que vocês possam prescindir dessa obra aqui. Por quê? Essa obra é uma obra maravilhosa. Em que sentido? O autor nos traz a física com uma riqueza de história, com uma erudição, com um foco tão destacado em cima da compreensão de conceitos, que torna essa obra extremamente importante, né, diferente e complementar a qualquer uma dessas estrangeiras que nós venhamos a utilizar. Portanto, se vocês forem conhecer o conteúdo dessa obra, ver a beleza desse texto, vocês vão ver a importância que essa obra tem em todas as universidades. Ela é citada na bibliografia dos cursos de física, de matemática, de engenharia. É uma obra extremamente importante que não deve ser colocada de lado. E, na falta, até o momento, de um solucionário adequado, nós estamos iniciando esse projeto de fazer um vídeo solucionário da obra do professor Moisés. E não será apenas um vídeo solucionário. Nós vamos, a cada capítulo, fazer comentários, faremos pequenas erratas, onde nós encontramos falhas de digitação, erros de impressão e alguns comentários rápidos sobre o capítulo, e depois faremos um vídeo para cada solução dos exercícios desses livros, ok?